Bom, pessoal, então, quando a gente começa a falar dessas séries, no caso, né, que é a primeira parte, ele tem a ver, na verdade, todo esse processo com os modelos atômicos, tá? Quando a gente fala de espectroscopia, de um modo geral, a gente está indiretamente falando de modelo atômico, tá? Até o livro do Resnick, eu estudei com ele na graduação, tá? Na época da graduação, ele trata dos modelos atômicos, né? E ele já fala na sequência das séries espectroscópicas, né? Que na realidade elas surgem, tá, de um resultado importante que é o modelo de Bohr, tá? Só dando uma geral para vocês assim, né? Os modelos atômicos eles iniciam, tá, com o modelo de Dalton, né? Que era o modelo do pudim de passas, na qual você tinha as cargas positivas, né, dispersas, como se fosse um pudim mesmo, né, de uma forma circular, né, que todo mundo sempre imagina o átomo não, né, imagina o átomo como se fosse uma torta. Assim, engraçado que o modelo de Dalton, ele não imaginava tridimensional, ele imaginava que fosse achatada. Então, assim, você tinha como se fosse uma torta mesmo. Por isso que eles falam de pudim de passas, tá? Na verdade, ele tinha uma parte onde você tinha os elétrons que estavam inseridos, né, nesse modelo e ao redor dele tinha cargas positivas. Então era assim que funcionava a visão do Dalton, né? Que começou a ser contestada por Rutherford, né? Daí Rutherford pegou e falou: mas peraí, isso não está funcionando legal. E pelo experimento clássico que ele usou, né? Ele usou uma chapa de ouro, uma fina folha de ouro. Ele bombardeou com partículas alfa e ele observava que essas partículas passavam. Tá? Foi aí que ele começou-se a pensar que o átomo, ao invés de ser uma coisa sólida, né, e os elétrons presos nas posições, ele não seria dessa forma. Tá? E aí ele começou a formular um outro tipo de modelo, na qual existia um núcleo compacto no centro, né, um núcleo compacto no centro, tá, do modelo como um todo, tá, e cargas negativas transitando ao redor desse núcleo, mas não tinha uma ideia de orbitais ou de qualquer outra coisa, tá? Quem começou realmente a falar sobre orbitais, tá, foi Bohr, tá? Foi o primeiro modelo atômico que mais se assemelhou àquele modelo atômico que a gente está acostumado lá da escola, né? Que você tem um núcleo lá com o elétron, o núcleo com os prótons, né, as cargas positivas, e a eletrosfera, né, com os elétrons, e o caminho muito bem definido, né? Às vezes tem até aqueles modelos bonitinhos, né, que eles fazem aqueles desenhos, né? Não é bem aquilo, tá? A gente hoje já sabe que aquilo lá é tudo um modelo estereotipado de definir como que seria o átomo naquela época, né? Imaginava-se que o átomo era daquele jeito. Só que aí, a partir de Rutherford, começou -se a imaginar o átomo como se ele fosse tridimensional já, tá? Então já era uma esfera, em vez de ser uma coisa plana, como é o caso do Dalton, tá? Então, assim, só dando uma ideia geral dos modelos, porque eu quero chegar no modelo de Bohr, que é um dos principais, que deu, na verdade, uma gama imensa de resultados, e que foi a base das novas teorias que chegaram, né, no desenvolvimento do átomo como um todo e do entendimento do átomo, né, como um todo, tá? Bohr, ele, na época, ele definiu, tá, algumas coisas extremamente importantes. A primeira coisa que ele fez foi falar um pouquinho, que eu vou falar com vocês, é sobre os postulados, tá? O que é um postulado? É algo que é imposto, tá? O que ele imaginou, tá, desse postulado em si? Ele começou a observar e falou, olha, para que seja possível que o átomo tenha esse comportamento, tá, eu tenho que dizer que isso acontece. Então aí ele criou, na verdade, 4 postulados que são muito bem entendidos aí no modelo dele, no modelo atômico dele, tá? Eu só vou passar rapidamente sobre eles, só que eles têm algumas divergências, tá? Alguns deles aí, hoje em dia a gente sabe que não são bem assim. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, que é um elétron, ele em um átomo, ele vai se mover em uma órbita circular. Essa é a primeira coisa estranha, tá? Nem todo orbital é circular. Hoje em dia você sabe que os orbitais eles têm formatos diversos,
né? Que depois a gente já definiu algumas coisas mais ou menos quando a gente começa a ver. Além de ainda ter modelos de hibridização ainda desses orbitais, né? Então, ou seja, não é sempre uma órbita circular, que é a primeira coisa que ele colocou e definiu, né? Outra coisa que é estranha, né, nesse primeiro postulado que ele colocou, era que o núcleo influenciaria, na verdade, sofreria, na verdade, influência de atrações coulombianas. Realmente, tá? O elétron, ele sofre atração coulombiana em relação ao núcleo. Se eu tenho um núcleo lá e um elétron disperso, digamos assim, no meio, ele vai ser atraído pelo núcleo, mas ele nunca vai se chocar com o núcleo, por conta de outras regras que tem por trás e outras forças que naquela época Bohr não sabia que existiam, né? E engraçado que ele fala o seguinte, que as leis que regem isso são as leis da mecânica clássica. Ou seja, ele define como se o elétron se movesse ao redor do núcleo, baseado em cima de uma teoria que não funcionava na época, para o caso do átomo. Tá? Então ele postulou essa primeira coisa, só que aqui tem várias contestações que eu coloco aqui. Então eu só coloquei aqui, vou colocar até um ponto de interrogação aqui na frente, tá? Que na verdade trazem para a gente uma ideia meio estranha daquilo. E a maior parte dessas afirmações que ele colocou nesse primeiro postulado, elas foram rejeitadas já, elas já não existem. Tá? A atração coulombiana entre o elétron e o próton ainda existe, essas coisas aí não tem problema nenhum, né? Mas, por exemplo, as leis da mecânica clássica não obedecem, o movimento do elétron não obedece às leis da mecânica clássica, tá ok? E muitas das vezes o orbital não é circular, tá? Então são as coisas que a gente contesta hoje em dia no modelo atual, né? Uma coisa que é importante, tá? E que ele definiu foi que os elétrons, isso aí foi um postulado, ele não tinha como dizer que isso era verdade, tá? Ele postulou isso. E ele dizia que os elétrons iam se mover em orbitais. Em orbitais que tinham um momento angular L, que na verdade seria um múltiplo da constante de Planck, tá? Então, na realidade, ele definiu, tá? Vou até colocar a relação aqui dele, tá? Ele definiu como sendo o momento angular do elétron como sendo igual a um múltiplo, tá, da constante de Planck dividido por 2π. Não sei se vocês já viram esse símbolo aqui, H cortado. Ele, na realidade, o H cortado, ele nada mais é que a constante de Planck dividido por 2π, né? Porque o que acontece? Muito provavelmente por conta da ideia de ser circular, tá, todo o movimento, o que acontece é que muitas vezes o pessoal coloca o 2π lá, tá? Como forma, e funcionou, tá? Hoje em dia se sabe que essa constante é muito importante porque ela define realmente o movimento circular e tem a ver com um momento angular, nesse caso do elétron se movendo ao redor do núcleo. Momento angular que hoje em dia a gente sabe muito bem que é quantizado, então, ou seja, ele é um múltiplo sim da constante de Planck, tá ok? Só que qual que é a diferença da visão que nós temos hoje em dia em relação a isso daí? É que ele não é o único momento que define um átomo. O átomo, além de ter um momento angular orbital, ele também possui, tá? Especialmente, na verdade, o elétron, né? Além de ele ter um momento angular orbital, ele ainda possui um outro momento angular que é intrínseco a ele, que é chamado de spin, tá? E a gente não vai falar muito sobre o spin aqui, tá? Mas é só para dar uma amplitude desse postulado, né? Na verdade, ele foi ampliado, né? Se a gente pensar assim, e ele é válido, tá? Ele funciona bem até hoje, tá ok? Outro postulado que ele colocou foi que o elétron ele se move em uma única órbita, tá? Mesmo estando acelerado nessa órbita, ele não vai emitir radiação. Aí começaram as confusões, porque o que acontece? Até então, segundo a teoria clássica do eletromagnetismo, tá? Toda carga que fosse acelerada emitia radiação, tá? Para que o elétron, se ele emitisse radiação, o que ia acontecer? Ele ia começar a perder energia ali nesse orbital. E não é uma coisa que a gente observa. A gente não observa um átomo, a gente não consegue, claro, a gente não consegue nem ver o átomo, né? Mas imaginar isso daí, a gente não consegue ter a dimensão de como se comporta o elétron ali naquele orbital, entendeu? Com perda de energia. E na realidade, quando ele fala isso, ele postula esse tipo de coisa aqui, ele fala assim, a energia que o elétron tem é
constante quando ele está preso no orbital. E isso é um dos resultados mais importantes que tem, porque é o que define realmente a quantização do átomo. Tá? Então quer dizer que cada nível energético, cada orbital energético, ele possui, na verdade, uma energia definida para o elétron estar naquele local. E aí, a partir desse modelo, a gente começa a enxergar, né, o átomo como um todo de uma forma um pouco diferente do modelo que a gente estava acostumado, que era o modelo contínuo, de energia contínua, né? Que é o que acontece, né? Por exemplo, se você pegar um carro em movimento, tá? Um carro em movimento ele vai obedecer à energia cinética, né? Que é uma energia constante, né? Se você pensar bem ali que se você for variando a velocidade do carro, a energia vai aumentando e ele pode assumindo N valores de energia, sem problema nenhum. Tá? Ele pode ir assumindo todos os valores possíveis de energia quando eu for aumentando a velocidade dele no carro em movimento. Tá? Agora, quando eu vou para o átomo, não é assim. Eu não consigo assumir todos os valores de energia possíveis. Ele só tem valores que expressam essas energias dos orbitais. Foi o que definiu, na realidade, no quarto postulado dele, que o elétron ele só consegue perder ou ganhar energia, no caso ali, se ele ou emitir ou absorver radiação, se ele transitar de um orbital para o outro. Tá? E para eu saber como funciona isso, eu tenho essa relação aqui, que na realidade é nada mais que uma relação resumida da relação de Einstein. Tá? Se vocês lembrarem lá, a relação de Einstein, tá? Ela fala o seguinte para a gente, tá? Que a variação da energia de um elétron, aí no caso, de um ente, né, ou de um fóton, no caso aqui, porque foi muito definido para o fóton isso aqui, depende de uma constante, né, aqui, que é a constante de Planck, vezes a frequência, tá bom? Então, ele usou da mesma argumentação que o Einstein estava usando para os fótons, para tentar explicar como o elétron se comportava dentro do átomo, e funcionou muito bem, e ele chegou numa aproximação muito boa, tá? Com essa aproximação. E no desenvolvimento do modelo dele como um todo, ele chegou a uma relação da energia, tá, de cada orbital, tá ok? Né? Então, assim, ele trabalhando com modelos de energia, vendo como que era o comportamento do elétron, como que ele poderia armazenar energia num orbital, como que seria a energia cinética envolvida e tudo, ele chega numa relação que ele pode dizer, olha, agora eu sei que os níveis energéticos de um átomo, eles vão se comportar da seguinte forma, tá? Eles dependem da massa do elétron, do número atômico do meu átomo ao quadrado, da carga do elétron à quarta, 4πε0, que seria basicamente a constante coulombiana, né, o K, tá, 1 sobre 4πε0 ao quadrado, 2 vezes a constante de Planck ao quadrado, vezes 1 sobre N, onde esse N aqui seriam os níveis energéticos. Então, a quantização está nisso aqui. Tá? Que para N igual a 1, eu tenho uma energia. Para N igual a 2, eu tenho uma outra energia. Para N igual a 3. E esses níveis eles vão diminuindo o distanciamento de energia entre eles quando eu vou aumentando, quando eu vou saindo do átomo, no caso ali, né? Quando eu vou tendendo a sair do átomo. E é assim que funciona lá dentro. Só que é engraçado que esse modelo ele funciona muito bem para quando eu estou falando do átomo de hidrogênio. Tá bom? Para átomos onde eu tenho outros modelos, ele não funciona tão bem assim, tá ok? Só eu vou deixar aqui claro aqui, isso aqui embaixo, na verdade, como eu falei lá atrás, tá? O H cortado ali, ele vai ser o H sobre 2π, né? No caso ali, né? Tá? Sendo que a constante de Planck vale 6,62 vezes 10 a menos 34, tá? O ε0 é a constante permissividade elétrica, que vale 8,85 vezes 10 a menos 12. A carga do elétron vale 1,60 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Isso aqui a gente já analisou e já viu que ele é quantizado também. E a massa do elétron vale 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas, né? Então, todos esses valores aqui são... importante, tá? O meu Z, nesse caso aí, para o caso do átomo de hidrogênio, é 1, tá? Então, o número atômico na verdade, o número atômico do hidrogênio é 1, né? E aí, quando eu vou aumentando o número atômico dos átomos, esse modelo ele vai se distanciando da realidade, tá? E aí, o que vai acontecendo é que eu vou tendo interações dos elétrons entre si, e isso aí muda muito
Isso vai mudar muito o modelo. Por isso que, quando eu vou para modelos de muitos átomos, às vezes eu não consigo resolver, tá? Usando modelos analíticos. Eu tenho que resolver por modelos computacionais, às vezes. Né? Então, assim, só para dar uma ideia de como funciona mais ou menos o modelo. Então, partindo dessa ideia dos níveis energéticos e dessa relação de Einstein, Balmer, o que ele fez? Ele juntou essas equações, não só foi Balmer, tá? Como outros pesquisadores fizeram isso também à mesma época, mas Balmer ele foi mais feliz porque ele conseguiu mostrar, ele foi na faixa exata, tá? Na faixa exata do visível. Tá? Ele trabalhou exatamente na faixa de emissão do visível. Então, como eu estou falando para vocês, como eu tenho transição entre os orbitais, e quando eu transito de um orbital para o outro, eu emito radiação, né, que é o modelo de Bohr define isso para a gente, com o postulado de Bohr, tá? E hoje em dia a gente sabe explicar como isso funciona, tá? O que acontece é que o átomo de hidrogênio, tá, também tem N níveis energéticos. O elétron pode transitar de N níveis energéticos lá, só que são níveis energéticos específicos, né, com energias específicas que vão assumindo determinadas posições. Então ele tem N igual a 1, N igual a 2, N igual a X, vai embora, entendeu? Né? E a gente vê, quando a gente olha uma cor no espectro de emissão, é que está acontecendo a transição eletrônica, tá? Ali, o que está acontecendo o elétron foi excitado dentro da lâmpada, porque não sei se você sabe como funciona uma lâmpada de gás, né? Você tem lá um gás assim, né? Vocês já viram como funciona uma lâmpada de gás? Alguém já explicou para vocês alguma vez? Ou não? Então, só explicar rapidamente, tá? Aqui na área de você, esse aqui é positivo e aqui é negativo, tá? Então você tem um gás aqui dentro. Como você tem um reator ali, você aumenta muito a tensão ali, então, ou seja, você ioniza o gás que está aqui dentro. Tá? E como tem um campo elétrico aqui atuando nesses dois pontos, os elétrons vão começar a se mover aqui dentro, né? Ali. Né? Essa ionização dos átomos fazem com que tenha decaimento, né, de energia ali dentro, e esse decaimento é o mesmo que está fazendo o meu elétron perder energia para poder ocupar um determinado orbital. Aí ele ocupa um determinado orbital, tá? E o que acontece é que, na maior parte das vezes, eu não preciso fazer com que os elétrons se libertem do átomo. Tá? Eu posso fornecer uma energia suficiente para que o elétron fique excitado. Ele se excita e aí, quando ele transita de volta, ele emite radiação. E aí eu vejo o brilho da cor daquela radiação lá. Por exemplo, se for hidrogênio, vai ser meio amarelada a cor. Tá? Se for Bohr, vai ser meio sódio. Fiz outra coisa de sódio, a cor de emissão já é para o lado mais. A emissão acontece mais para o lado do laranja. Né? Se for criptônio, é mais para o lado do ciano. Então, assim, cada gás tem uma propriedade dentro de um tubo catódico ali, né? Como a gente já discutiu isso em outras. Acho que eu falei com vocês isso nas aulas anteriores ali, né? Então, o que ele fez, Balmer? Que engraçado. Ele pegou esse modelo aqui, jogou essa equação naquele modelo ali atrás, tá? E chegou numa relação que era a seguinte. Só que aqui nesse caso, tá? O que acontece? Ele tem uma energia, tá? Como eu tenho vários níveis energéticos, então eu vou colocar aqui, ó. Um nível energético aqui e eu tenho outro nível energético aqui, tá? Esse nível energético aqui eu vou chamar de NF e esse aqui de NI, inicial. Então, se eu tenho um elétron aqui que está preso ali naquele nível energético NI, de repente ele transita para um nível energético menor aqui, ele vai perder energia, tá? Em forma de radiação, tá joia? Ali, e essa radiação, ela tem, na realidade, pela diferença de energia que eu tenho aqui desse nível e nesse nível. Então, o ΔE ali vai ser o quê? Vai ser a energia do nível inicial menos a energia do nível final. Tudo bem? Tá? Eu tenho essa relação aí bem clara. A energia do nível inicial, nesse caso aí, tá? Eu posso dizer que eu tenho um N inicial. Vai ser esse valor aqui. Como a do final também vai ser esse valor aqui. Só que o que vai mudar de tudo é o N. Porque o número N aqui, que é o número da quantização associada, que vai dizer para mim se eu estou no nível 1, nível 2, nível 3, tá? Nesse caso aqui, o nível inicial meu, tá?
eu vou chamar de NI. E o nível final eu vou chamar de NF. Então, eu posso descrever, né, essa variação de energia aqui como sendo, tá? Bom, tudo isso aqui, tá? Eu vou jogar ele lá e vou fazer umas modificações nessa equação aqui, só para ficar um pouquinho diferente, tá? Vou pegar aqui massa, elétron a quarta, tá? Como a gente está fazendo para o átomo de hidrogênio, eu vou esquecer o Z, tá? O Z é igual a 1, tudo bem? Tá? Então, aí a gente já fica claro. Então, massa, elétron a quarta dividido por 4 ao quadrado, π ao quadrado, y0 ao quadrado, até aqui tudo bem, vezes 2, vezes, aí eu já vou substituir aqui por h dividido por 2π ao quadrado, né? Então aqui também é ao quadrado aqui embaixo. Bom, 2π ao quadrado, nesse caso aqui, se eu fizer aqui só um adendo aqui, eu ficaria com massa do elétron, carga do elétron a quarta, dividido por, tá? Eu posso, vou passar para cá, eu ficaria com 16, tá? Π ao quadrado, vou deixar assim, 16π ao quadrado, dividido por 4π ao quadrado, que é esse termo daqui, vezes 2, ε0, nesse caso aí, né? Se tem mais alguma coisa que está faltando. Esse é o quadrado 2. O 2 não é o quadrado, deixa eu só lembrar que não é, tá certo, tá? Dividido, não tem dividido por nada. Vezes h ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou deixar o h em evidência, porque depois eu posso cortar ele, tá? Na relação, tá? Aqui ficaria 4π ao quadrado, né? Se eu corto isso aqui, o π quadrado corta o π quadrado aqui embaixo. Então eu fico simplesmente aqui com massa, elétron a quarta, dividido por aqui eu fico 4 vezes 2, que dá 8, ε0 ao quadrado, eu estou esquecendo aqui o quadrado, tá? ε0 ao quadrado, h não cortado, a constante de Planck ao quadrado. Isso tudo aqui, nesse momento, eu vou chamar de x, tá bom? Porque senão, imagina se eu ficar escrevendo esse monte de coisa aqui, que é tudo igual, tá? Naquela equação ali atrás, tá bom? Eu vou chamar de x só para facilitar. Porque, na verdade, é como se tudo isso aqui... O que eu fiz foi só fazer algumas modificaçõezinhas ali em relação a uma coisa. Isso tudo aqui eu estou chamando de x, tá joia? Então vai ficar só 1 sobre n no final, né? Então eu ficaria assim, com x, que é constante para os dois, 1 sobre ni, menos 1 sobre nf. Tá lá. Claro que isso aqui, no caso lá está ao quadrado aqui embaixo, ao quadrado aqui embaixo. Ok? Isso aqui tem que ser igual a isso aqui, a frequência. Tem que ser igual a frequência dividido pela ou melhor, a frequência vezes a constante de Planck, né? Só que aqui, né? Não é dividido, não. Frequência vezes a constante de Planck. Tudo bem? Se eu jogar a constante de Planck para lá, ela vai entrar no x lá e vai aparecer um cubo aqui. Tá? Então aí eu posso fazer isso daí também. Tá? E aí eu tenho uma constante x, que eu estou chamando de x aqui porque seria incógnita mesmo para nós. Tá? X sobre h, tá ok? Nesse caso aí, seria 1 sobre ni ao quadrado, menos 1 sobre nf ao quadrado, que seria igual a frequência. Só que a minha frequência, tá? Nesse caso aí que a gente está tratando da radiação da luz, né? Ele está gerando uma luz ali, gerando uma radiação. O que acontece é que a gente pode escrever a frequência como sendo velocidade dividido pelo comprimento de onda. Por quê?
não sei se vocês lembram lá atrás, a velocidade de uma onda qualquer, ela pode ser escrita como sendo o comprimento de onda vezes a frequência. Tá bom? Tá? Eu coloquei F de frequência porque isso aqui que normalmente a gente trata lá em oscilações, né? Em oscilações a gente quer saber, por exemplo, a velocidade de uma onda, a gente tem essa relação aí. Então eu posso dizer então que o meu níquida aqui, que é a minha frequência agora que a gente está tratando, vai ser a velocidade da minha radiação, que vai ser a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. E aí eu posso jogar esse C aqui para lá de novo, juntando nessa constante aqui, né? Então fica X, fica H vezes C, de 1 sobre NI ao quadrado, menos 1 sobre NF ao quadrado. Tudo isso seria igual, então, a 1 sobre lambda. Na realidade, todo mundo que estudou a espectroscopia, eles chegaram a essa conclusão, tá? E o que eles fizeram foi tentar encontrar, porque isso aqui, na realidade, é constante. Tá bom? É uma constante, tá? Que depende de tudo isso aqui que a gente colocou aqui atrás, né? Ele depende da massa, da carga do elétron, do 8 é um número, permissividade elétrica e a constante Planck, que no finalmente, na verdade, se a gente quiser saber realmente quanto vale isso aqui, né? Essa constante aqui, ela simplesmente vai valer o seguinte, ela vai valer a massa do elétron, a carga quarta, dividido por 8, permissividade elétrica no vácuo ao quadrado, constante de Planck ao cubo, vezes a velocidade da luz. Então, esse valor é um valor muito importante, tá? Quando se trata disso, tá? Esse valor, eles chamam de constante de Hindenburg, tá? Eles até colocam o valor aí como sendo RH. Rydberg, né? Eu vou escrever o nome dele aqui, que toda vez eu falo errado o nome desse cara, tá? Constante de Rydberg. Tá joia? Que na realidade ele tem um valor, tá? E pro caso do átomo, tá? Eu vou colocar aqui o valor dela, tá? Por causa do átomo de hidrogênio, essa constante aqui, ela tem um valor que eu até coloquei na última aula, que a gente já discutiu mais ou menos qual seria o valor dela, né? Tá? Essa constante de Rydberg aqui, ela vale 1,09 vezes 10 a sétima, tá? Metros menos 1, tá? Que é uma constante, é um valor que, como se você fizer a análise dimensional, dá metro a menos 1 ali, tá ok? Beleza, joia. Cheguei no que eu precisava, porque o que eu preciso fazer, basicamente, no experimento dessas séries, né, no caso geral aí, tá? Bom, o que está acontecendo é que a gente não vai tratar da série de Lyman, nem da série de Paschen, nem da série de Brackett, porque eu já tinha comentado com vocês que a Paschen, Brackett e Fund estão dentro do infravermelho, então a gente não consegue ver visualmente. A gente só consegue, se a gente fosse fazer o experimento lá usando o goniômetro, olhando, a gente só ia conseguir enxergar a série de Balmer, e ainda só algumas faixas da série de Balmer, tá? Porque não dá para ver todas lá, que é o que acontece na simulação que a gente está fazendo ali, tá bom? Aí eu vou para a simulação, porque a simulação vai ajudar a gente a entender, tá? Então, basicamente, o que a gente vai tratar dessa série de Balmer, que tem a ver com essas transições do N3 para o N2, do N4 para o N2, do N5 para o N2 e do N6 para o N2. Na realidade, a gente vai até o 7, tá? Na Balmer, a gente consegue ir até o 7, mas duas dessas faixas estão no ultravioleta. E aí a gente não consegue ver, tá? Que é, se não me engano, as duas últimas, né? As duas últimas transições, na realidade, essa HI aqui, né? Essa transição que acontece aqui, que eles chamam, que dão esse nome. E essa transição que eles dão esse nome, essas duas aqui estão dentro do ultravioleta, então a gente não consegue ver, tá bom? Então, as outras a gente consegue ver bem e a gente consegue até definir cor para elas, tá? Na verdade, a gente consegue ver 4 faixas no total, tá? Então, não é essa não, ou é? Essa aqui? Eu não lembro agora qual é, tá?
Mas a gente consegue ver essas 4 faixas, tá? Então vamos para o experimento. Eu vou precisar agora de uma coisa. Deixa eu abrir ele aqui. Opa, esqueci de pegar o site, gente. Só vou pegar rapidinho lá. Alguma pergunta dessa parte? Isso aí é bem tranquilo, né? Não vi tanto problema. Vocês acharam que foi complicado essa parte? Ou não? Tem alguma dúvida, pessoal? Beleza, então vamos lá. Estou abrindo aqui o simulador de missão de espectro, tá bom? Então, o que eu preciso, tá? Quando eu olho aquela equação, o que eu vou precisar? Vocês conseguem identificar? Deixa eu pegar e colocar de volta aqui. Quando eu olho aquela relação de Balmer lá, opa, aqui, o que eu vou precisar obter, tá, dessa relação aqui, né? Eu vou até reescrever a equação aqui, né? Vou fazer assim, ó. 1 sobre lambda, que é igual. Normalmente eles colocam RH ou R infinito, tá? Dependendo do que tem lá, tá? 1 sobre NI ao quadrado menos 1 sobre NF ao quadrado, tá? No caso da série de Balmer, o NI vai sempre assumir o valor de 2, sempre, tá bom? Ele vai sempre ser igual a 2, tá? Se fosse a série de Lyman, seria 1, se fosse a série... Na verdade, a de Lyman vai para o estado fundamental sempre, né? E as outras, cada uma é a transição em cada estado de energia ali no caso, tá? O que eu preciso obter, basicamente, disso aqui, tá? Porque, ó, se você pensar bem, isso aqui é constante e isso aqui é constante. O que eu preciso obter? O comprimento de onda da radiação que está sendo emitida lá, tá ok? E o número está associado. Que na realidade esse número aqui, o NF, ou ele vai ser 3, ou ele vai ser 4, ou ele vai ser 5, ou ele vai ser 6, ou ele vai ser 7. São as faixas de transição que a gente consegue ver, tá? O 7 já está começando no ultravioleta, a gente já não consegue mais ver ele, tá bom? Então a gente até descarta a possibilidade de usar o 7 ali, né? Na realidade, na simulação a gente não consegue ver o 7, tá? Isso é importante deixar isso claro. Então, o que eu preciso obter disso tudo? O que vocês acham? O que eu precisava coletar de informação lá no experimento? Pessoal? Ninguém quer arriscar falar? Gente, aqui, ó. Que eu preciso fazer isso aqui, ó. Obter comprimento de onda na radiação. E aí? Como que eu faço para obter esse comprimento de onda? Aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Por difração e interferência? Isso quer dizer? Por isso que... Eu vou até mostrar aqui na prática. Por isso que tem uma redifração lá, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu calibrar que isso aqui ainda mudou certinho. Start, tá? Olha lá, ó. Esse place grating aqui, em inglês, é rede de difração, tá? Então, você vai posicionar a rede de difração. Em inglês, ela chama grating, tá? A gente coloca a rede de difração lá, por quê? Tá? Essa rede ela tem o objetivo de separar, a gente consegue visualizar. Se você tem, por exemplo, uma luz policromática, você vai ver um espectro com várias cores ali, né? Então, basicamente, é para isso que serve a rede de difração ali nesse caso, tá bom? Tá? Então, ela tem esse objetivo. Então, o que acontece na rede de difração, basicamente, tá? É o seguinte, tá? Então, aqui, rede de difração. Aí eu vou querer que vocês me ajudem, porque eu acredito que vocês já sabem isso aqui, tá? Rede de difração, tá lá. A rede de difração, ela é formada por, como se eu tivesse lá, ela é feita normalmente de material polimérico, mas ela consegue, na realidade ela tem vários veiozinhos entre elas, que é praticamente a distância, o tamanho, né? O D é praticamente o tamanho do comprimento de onda da radiação da luz, né? Ou seja, é muito pequeno, né? Está na faixa do visível, de 400, então ele tem uma distância muito pequena. O que acontece na redifração é o que vai acontecer no modelo de duas fendas, tá bom? Exatamente, tá? Se você tem aqui, por exemplo, duas fendas e você tem um anteparo, que é o modelo de Young, né, lá que a gente viu lá na física 4, tá? A radiação, se vem uma radiação aqui, vou colocar as frentes de ondas
ela não está bem plana, não, tá? Mas eu estou colocando na frente de onda plana. Quando ela chega nesse ponto, se essa distância que tem aqui, né, for muito pequena, o que vai acontecer? For da ordem do comprimento de onda dessa radiação, o que vai acontecer é que essa radiação ela vai encurvar, assim. Mesmo caso do lado de cá. É como se eu tivesse uma nova fonte de radiação aqui no modelo de Young, né? Se a gente lembrar disso, né? Tá. E aí, quando elas vão se propagando radialmente, elas vão interagir entre si e do lado de cá eu vou ver situações onde eu vou ter mais ou menos assim, né? Opa, aqui, centro. Coisa mais ou menos assim. Eu vou ver uma coisa assim lá no anteparo, onde eu vou ter regiões onde eu vou ver uma luz que vai passar, né? Vai ter uma luz muito intensa no meio, e regiões onde eu vou ter, que eu vou poder visualizar aqui do lado, como que seria. Como que seria formada aquela luz, tá bom? No caso de uma luz policromática convencional, tá? Que é o que a gente já fez o experimento lá em Física D, Laboratório D, né? Eu acredito que vocês já tenham feito lá em Laboratório D esse experimento. O que acontece é que você coloca a rede de difração lá e com uma luz policromática você vai ver o espectro arco-íris, né? Então aí você vê aqui o espectro de arco-íris aqui, né? Todas as cores aqui e todas as cores aqui. Mesmo caso, aí em alguns casos você consegue ver até dependendo dessa distância aqui, né? Claro, distância aqui dependendo dela, a gente consegue ver até um segundo, né? O m igual a 2, tá? Ali. O que rege todo esse movimento de eu ver essa faixa de cores é aquela relação que a gente fala, o número inteiro de comprimentos de onda seria igual, tá, à distância entre a distância da minha fenda e o seno do ângulo θ. Onde esse ângulo θ seria mais ou menos aqui, né? Aqui no caso aqui seria esse ângulo aqui, tá? Na qual ocorre o desvio dessa luz. Por isso que nós temos um goniômetro lá, tá? Nós temos um goniômetro lá com esse objetivo. Eu não vou falar como a gente chega nessa relação. Se vocês quiserem, depois eu posso até explicar com mais calma, tá? Porque isso aqui a gente já viu em Física D, né? Laboratório D. Provavelmente vocês viram isso aqui. Se vocês não viram, eu sempre defino isso daí com os meus estudantes, tá? Defino essa relação. Tá? Eu não lembro se o Alexandre tinha gravado na época e ficou essa prática, mas a princípio ela funciona, tá? Bem para esse tipo de coisa. Porque que acontece? Eu vou ver M1, M2, nesse caso aqui, M3, M4, M5, M6, né? Na verdade, 1, 2, 3 e 4. O M, tá? É diferente do N que tá lá, tá? Desculpa, tá? O N aqui tem a ver com quantização. O M aqui tem a ver com o número. É 1, 2, 3, 4, 5, tá? Que é o que acontece aqui, tá? Se vocês verem lá no espectro, tá? Eu vou até colocar aqui. Tá, vou ligar uma luz aqui da lâmpada de mercúrio e vou girar aqui, vou começar a mexer aqui no meu até chegar uma cor lá. Tá vendo? A primeira cor que tá lá é violeta, tá vendo? Eu vou tentar aproximar aqui no violeta. Coloquei no violeta ali. Ai, cadê? Meio ruinzinho para ajustar. Aí ajustou, tá? Aí, aqui em cima, ele tem, na verdade, o goniômetro, tá? Que é esse equipamento. O goniômetro é esse equipamento aqui, tá? Que mede ângulos, tá? Ele tem aqui uma escala na qual eu consigo medir o ângulo, tá bom? Tá? Associado ali, né? Se vocês olharem aqui, ó, aqui eu tenho 10, aqui é 15, aqui é 20. Então, a leitura dele é muito parecida com a leitura do paquímetro, tá? Porque ele tem aqui, ó, esse aqui é 10, esse maior é 11, 12, e esse do meio aqui seria metade, ou seja, seria 30 minutos. Tudo bem? Tem que lembrar que a gente está trabalhando com graus, então o que a gente tem é o quê? A gente tem o grau completo, que vai de 1, 2, 3 e vai embora, certo? Mas nós temos também associados, né, os minutos e os segundos, tá? E os minutos só vão até 60, tudo bem? Tá? Por isso que aqui embaixo tem uma escala de 30 só aqui, tá? Porque o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou fazer essa leitura aqui, eu vou ler aqui, ó. Dá 1, 2, tá dando 10, né? Aqui dá 11, 12, 13, 14, tá vendo? Tá dando 14. Aí, mesma coisa que o paquímetro que a gente vai tentar encontrar o que vai se alinhar com... que se alinha
com o de cima lá. E aí eu faço a leitura. O que para mim aqui, o que está alinhando, gente, é este daqui, ó. Tá vendo? Ok? Que seria, na realidade, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, seria 16. Então, na hora de eu escrever isso daqui, eu teria aqui, no caso, 14 graus e 16 minutos. Escreveria assim, né? Tá? Ficaria assim, 14 graus, 16 minutos. Tudo bem? Tá. Como que eu transformo esse 16 em graus? É simples, eu só divido por 60. Tá? Então, se eu pegar o 16 ali e dividir por 60, pegar ali, só um segundo, gente. Opa. 16 e dividir por 60, ele dá para mim 0,26. Então, é como se eu tivesse 14,26 ou 27, né? Porque está dando um número aqui, graus. Ok? Então, eu consigo fazer isso dessa forma. Enquanto esse de cima aqui, ele está dando esse ângulo aqui, ó, de desvio, tá? Que eu tenho aqui uma reta, só para traçar uma reta aqui, ele dá esse ângulo aqui. O Werner de baixo, ele dá este ângulo total aqui. Tá ok? Então, você pode fazer a leitura no de cima e a leitura no de baixo, porque você vai ter dois dados já na hora que você estiver fazendo a leitura desse ângulo. Tá bom? Essa é uma dica que eu dou, bem interessante. Lembrando que para eu obter aqui o valor, eu pego 180 e subtraio do valor que eu obtive aqui. Porque nesse caso aqui, está dando, ó, aqui está 190, 191, 192, 193, 194. Tá vendo aqui, ó, 194. E ele está alinhando aqui, ó, no 14. Então, ficaria 194 graus, 14 minutos. Tá bom? Né? E se passar dessa barrinha aqui, o que acontece? Quando passa da barrinha, tá? A leitura do goniômetro ela é sempre assim. Como vai ser assim? Essa barrinha representa 30 minutos. Tá? Porque é a metade do valor, né? Então, se ela passa de 30, eu tenho que somar com o valor que está dado aqui. Então, sei lá, deixa eu colocar aqui um valor maior, se eu consigo fazer ele passar. Sem ver o ângulo, tá? Aqui, ó, por exemplo, a leitura. Nesse caso aqui, a leitura disso daqui seria... Tá? Eu estou vendo aqui embaixo, no Werner aqui de baixo, tá? Ó. Aqui dá 195, 196 e seria 197. Mas não dá 197 completamente, né? Ele não está completamente... Deixa eu voltar um pouquinho aqui, gente, senão... Tá ruim aí. 197. Tá? O que está acontecendo é que eu tenho aqui, na realidade, 196, no caso, não é mais 7, 196 agora. Tá? 196 graus, 30 minutos, mais... Aí eu vou ver aqui o que casa. Nesse caso aqui, o que está casando para mim, olhando isso aqui, seria que... que é ruim de visualizar aqui. Aqui, esse aqui, ó. Está retinho, tá? Seria o 2, 3, 4. O 2, 4, 6. Teria mais 6. Então, eu escreveria isso aqui como sendo 196 e 36. 196 graus e 36 minutos. Tá bom? E para transformar, eu faço da mesma forma. Eu volto dos minutos. Por que eu tenho que fazer essa leitura? Professor, mas se eu fazer essa leitura tão assim, não posso pegar o ângulo? Porque quanto mais preciso você for, melhor vai estar a sua constante, tá? Vai dar melhor constante. Então, qual que é a ideia? Vocês vão ter que dividir o trabalho entre vocês para coletar para as lâmpadas que nós temos aqui. Vou até apagar a lâmpada aqui, tá? Tem a lâmpada de hidrogênio, tem a lâmpada de neônio e tem a lâmpada de mercúrio. Qual que é o conselho que eu dou para vocês, tá? Obtenha esses ângulos, tá? Pelo menos umas 3 vezes. Façam 3 medidas ali, tá? Desses valores, que vocês vão ter um valor bom. Tá joia? Vai ter um valor bem próximo do que precisaria, tá? E aí, com isso, vocês conseguem fazer as contas de forma adequada, tá bom? Tá? Não sei se eu fui claro aqui na hora de eu explicar, mas essa prática parece que ela é um pouquinho melhor, tá? Na aula, a gente já vai obter direto o valor do comprimento de onda, tá? Porque o espectrômetro da ele foi calibrado para dar exatamente o comprimento de onda, tá bom? Tá? Tem alguns espectrômetros que funcionam desse jeito. Mas, no geral, a gente
No geral, o espectrômetro, o goniômetro, ele é muito mais preciso, tá, do que esse espectrômetro que a gente vai ler o comprimento de onda dele, tá bom? Dúvida, pessoal, dessa parte? Eu tinha basicamente o que eu tinha para passar para vocês era isso. Você tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Qual que é o conselho que eu dou para vocês, tá? Entregando o relatório, tá ok? Assim que vocês entregarem o relatório, pega o material, tá? Dá uma olhadinha, vê se vocês pegam esse material. Eu vou deixar disponível lá no campus virtual de novo, tá? Para vocês terem lá em PDF, né? Com as equações e tal, de onde sai essa ideia toda, tá? Desses modelos espectroscópicos aí. E tenta fazer primeiro para o hidrogênio e obter o valor da constante de Hindenburg para o hidrogênio. Depois faz o neônio e depois faz o hidrogênio. Vocês acham que o neônio, o mercúrio, desculpa, vocês acham que o neônio e o mercúrio vão dar certo? O que vocês acham? Vocês vão ter que fazer, provavelmente vocês vão ter que pensar um pouquinho sobre. Tem como fazer? Tem. O neônio, eu não sei na tabela periódica quando ele está. Deixa eu ver aqui, só para lembrar, tá? Cadê? A tabela periódica. Só para a gente colocar aqui, só para eu mostrar para vocês, tá? Uma qualquer aqui. Não, deixa eu ver aqui. Aqui, tá? Ó, o neônio está aqui. Certo? O número atômico dele é 10. Ou seja, a gente imagina que ele, por ele ser um gás nobre, que ele tenha 10 elétrons, que ele é inerte, né? 10 elétrons e 10 prótons, né? E alguns, porque né, a massa atômica dele vale quanto? A massa atômica dele vale 20,18 ali no caso, né? Então, ou seja, como se ele tem praticamente 10 nêutrons e 10 prótons, porque a massa dele daria isso, né? Se você fosse pensar, né? A unidade atômica dele, né? Seria isso daí. O que é isso, gente? Que absurdo. Tá? Então, será que vai dar certo pro neônio? E o mercúrio tá aqui, cadê ele? Ele não tá aqui, ó. Exatamente. Tá mais embaixo, acho. Peraí. Tá achando mercúrio? Aqui, 80. Já o mercúrio é 80, né? Ele não é um gás nobre, então, ou seja, ele não é inerte, e ele tem lá no orbital final 6s2, né? Então ele é exatamente o xenônio mais 4f14, mais 5d10, 6s2. Então ele tem os orbitais mais externos dele, são dois orbitais o S é sempre aquele esférico, né? O F e o D nós não sabemos, a gente tem algumas formas só para enxergar, e o P é sempre de alter, né? Que são aqueles orbitais no formato de halteres, né? Tá? Então, só para vocês pensarem um pouquinho. Tá bom, pessoal? Eu acho que por hoje é só. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Vou parar aqui